Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo. Muito volátil, agora na Espanha, 20 horas e 43 minutos. No Brasil, 16 e 43 da tarde. Exatamente como eu reportei nas análises anteriores, no 4 horas a BTC estava em vias de iniciar uma onda 5. Vocês vejam que esse candle aqui, esse último candle aqui no 4 horas, chegou a fazer a máxima em 28.376. A gente está avançando. A BTC agora no diário, agora eu vou pular para o diário ancorado na banda de VWAP mensal. A gente está avançando, esgarçando a upper e muito provavelmente essa sequência de Morobuzus vai bater 30 mil dólares, talvez 31, pode até agulhar para 32. Normalmente o final de uma pernada impulsiva é um martelo. Aqui no caso vai ser um martelo invertido, vai dar uma agulhada e formar um corpo real mais reduzido. Na projeção, a nebulosidade que estava ameaçando abrir alguma espessura continua com duas linhas retas juntas avançando para cima, o que denota que não há nem sinal da perda desse ímpeto comprador. Normalmente, o ímpeto comprador começa a arrefecer quando na projeção de 26 períodos, a gente pega o candle atual, projeta 26 períodos para frente. Quando na projeção de 26 períodos a gente começa a criar uma abertura aqui na espessura da nuvem, exatamente como aqui, ó, quando a gente começa a criar uma espessura de 2 ou 3 quadrantes, a BTC ou qualquer ativo está perdendo o ímpeto da movimentação. Como a gente ainda está com as duas linhas agressivamente apontadas para cima, quer dizer que o ativo segue investigando a faixa de justiça do preço. Nesse momento, 28.300 dólares cada Bitcoin. No intraday, a BTC está um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, na madrugada bateu na upper, voltou para VWAP. Todos os mais de 10 sinais no copy trading fecharam no gain. Não deu um ponto seguro para entrar na sala de sinais, justamente porque a BTC basicamente ficou esgarçando a upper e qualquer sinal que a gente desse poderia arredondar num eventual retorno para VWAP. Então, por segurança, não foi dado nenhum sinal na sala de sinais. Mas no copy trading, o mais de 10 sinais foram ofertados aqui na madrugada e acabaram fechando no gain. Na seara fática, empresas de criptografia se retirando do mercado norte-americano e indo em direção à Suíça. A quantidade de corporações criptográficas, principalmente americanas, indo operar através de bancos suíços e saindo também da jurisdição norte-americana, que elegeu a criptografia como uma das supostas responsáveis por esse colapso bancário. E não tem absolutamente nada a ver, inclusive tem senadores republicanos querendo convocar o Gary Gensler da SEC e o regulador bancário da FDIC, que optou por liquidar os bancos crypto-friendly, ou seja, tá uma bizarrice. E o Justin Sun, antes do negócio ser ultimado antes do UBS confirmar a compra por 3 bilhões de francos suíços do Credit Suisse, o Justin Sun, o icônico fundador da Tron, ofereceu 1,5 bilhão de dólares pelo Credit Suisse para transformá-lo num banco crypto-friendly. O Justin Sun é uma figura polêmica do mundo cripto e a Bitcoin dispara 30% na semana por conta do retorno da impressão de dinheiro pelo Fed. O Fed, que através do discurso do Jerome Powell reportou que estaria enxugando o seu balanço patrimonial. Aqui no gráfico semanal que reporta o balanço patrimonial do Federal Reserve, estava caindo de forma brusca. Desde abril do ano passado, o Fed já tinha enxugado mais de 0,8 trilhão de dólares no seu balanço patrimonial, mas nas últimas horas a coisa mudou drasticamente, o balanço patrimonial explodiu de novo. Aqui no gráfico semanal, a próxima barrinha da próxima semana já vai ostentar um retorno do aumento, só que muitos analistas estão dizendo que a inflação nos Estados Unidos agora vai ser sistemática e o balanço patrimonial do Fed agora vai subir sistematicamente.
e rapidamente vai avançar para um patamar acima de 10 trilhões de dólares, enveredando numa espiral da morte, porque o PIB norte-americano está lá estagnado em torno de 21 trilhões. E analistas estão dando conta que nessa toada, olha aqui que no semanal o indicador está no zero, nessa toada o balanço patrimonial do Banco Central norte-americano vai fazer frente ao PIB, ao próprio PIB norte-americano, até o final dessa década. Até 2030, os Estados Unidos provavelmente estarão numa espiral da morte. O dólar vai colapsar, provavelmente, a não ser que o americano defenda o dólar com bomba nuclear ou alguma coisa assim. Mas salvo um evento nível de extinção das espécies, agora com essa mudança brusca que o Fed foi obrigado a tomar, e é muito provável que os aumentos nas taxas de juros sejam interrompidos ou fiquem num patamar basicamente simbólico, abaixo de 1/4 de ponto percentual, porque os bancos ficaram presos numa armadilha. Muitos bancos têm muitos ativos ainda alocados em treasuries de longo prazo, que foram reprecificados de forma brusca pelo mercado, justamente porque o dinheiro vai ficar preso muito tempo pagando uma taxa de juro real negativada. E os treasuries que estão sendo emitidos agora pagam uma bela taxa nominal de mais de 5%. Ou seja, os bancos entraram numa verdadeira armadilha, numa cama de gato. O Fed quebrou todo mundo e agora vai ter que salvar todo mundo. Então é por isso que o balanço patrimonial vai continuar a sua expansão e é por isso que a BTC está reagindo dessa maneira, porque a Bitcoin foi criada justamente para isso, como um contraponto a essa impressão contábil de dinheiro ad infinitum. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o UBS concorda comprar o Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, dá um pouco mais de 3 bilhões de dólares. Na verdade, cada acionista do Credit Suisse vai receber uma ação do UBS por cada 22,48 ações do Credit Suisse, o que dá no total mais ou menos 3 bilhões de francos suíços, ou 3 bilhões e poucos de dólares. Além disso, o Banco Central Suíço, o Swiss National Bank, abriu um backstop de 100 bilhões de dólares para o UBS. Ou seja, o balanço patrimonial do Fed está cheio de avião caindo. Agora o balanço patrimonial do Banco Central Suíço, com garantia do Banco Central Europeu, adquiriu mais um avião caindo. Com essa magia contábil de impressão de dinheiro, isso a BTC vai ganhando musculatura. Isso é muito bom para o mundo cripto. O colapso das moedas fiat soberanas vai levar a BTC rapidamente para um patamar próximo de 1 milhão de dólares. Na capa da Bloomberg, Bitcoin avança e ultrapassa 28 mil dólares, porque a Bitcoin foi criada o código-fonte da Bitcoin foi ofertado nas redes sociais, no Reddit, em outubro de 2008, no auge da crise do subprime, quando o Fed fez aquela mega rodada de impressão de dinheiro para salvar o sistema bancário financeiro norte-americano. O primeiro bloco da BTC foi minerado em janeiro de 2009. A BTC foi criada para isso, como um contraponto a essa impressão de dinheiro ad infinitum. E é por isso que a BTC está ganhando muita musculatura nas últimas horas. E as últimas da Ucrânia, o Putin faz uma visita desafiadora a Mariupol. Lembrando que agora o Xi Jinping essa semana vai fazer uma visita ao Kremlin como uma espécie de pacificador e novo expoente diplomático internacional. Vamos ver, o Ocidente está achando que é um assinte essa visita do Xi Jinping ao Kremlin, mas o fato é que a China está querendo encontrar o seu lugar ao sol nessa nova conformação geopolítica internacional. Gente, o mundo está à beira de uma hecatombe nuclear, por assim dizer. A BTC está desenhando forte aquela nossa onda 5. Eu reportei aqui no canal que já é o terceiro ciclo da BTC que eu vivencio. Muitos analistas que eventualmente não tenham pego nem um ciclo inteiro da BTC, um inverno cripto, um halving e uma expansão, muitos não conseguem entender
que a BTC reage dessa maneira. Ela foi criada como um contraponto à expansão monetária ad infinitum dos estados soberanos. É por isso que a BTC, obviamente, está ganhando muita musculatura agora. E é óbvio que agora que os americanos vão entrar numa espécie de espiral da morte, com o balanço patrimonial do Fed voltando a avançar em direção a 10 trilhões de dólares, o PIB norte-americano não faz frente a esse crescimento e até o final dessa década, até 2030, até o final da década de 2020, é muito provável que o Banco Central norte-americano entre, quando ele suplantar o PIB norte-americano, aí não vai ter mais jeito, simplesmente o dólar, que tem um suposto lastro na quantidade de riqueza produzida pelos americanos, obviamente vai colapsar, como alguns analistas já reportam, já que muitos bancos alocaram seus recursos no suposto investimento mais seguro do planeta, que é um Treasury, um título contra o Tesouro norte-americano, e agora caíram numa grande armadilha. O Fed aumentou abruptamente as taxas básicas de juros, o mercado reprecificou esses títulos de longo prazo que, na verdade, prendem o dinheiro com uma taxa real negativada por um longo período de tempo e o spread de desconto ficou maior que o patrimônio desses bancos. Ou seja, quebraram e agora o Fed novamente vai ter que... Já está começando a fazer a rodadinha de impressão. Começou com 300 bi, mas os analistas acham que vai passar de 8 trilhões. Enfim, gente, a BTC agradece, muito bem, obrigado. Ela segue expandindo, agora a gente está estressando as uppers. É muito provável que essa pernada só termine entre 30, 31 e 32, para depois a gente acumular aqui na altura da mediana do canal de Keltner no mensal, formando uma espécie de onda 2 no mensal, para explodir em direção ao patamar próximo de 48, talvez 50 mil, que vai ser o target da nossa onda 3. Mas fica para uma análise a posteriori. Vocês vejam que ainda tem gordurinha para queimar aqui, ó, no histograma. No MACD, a gente está em vias de iniciar uma amplitude ondulacional compradora. A última vez que isso aconteceu, a BTC simplesmente foi buscar 64 mil dólares, depois bateu 69. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.